A paz do Senhor Jesus, irmãos. A palavra que nós vamos ler hoje está em Lucas 23, capítulo 23, do versículo 38, do versículo 39 ao 43. Lucas 23, 39 ao 43 diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem fala dos ladrões, na cruz, os dois ladrões na cruz, que foram crucificados junto com o Senhor Jesus. Uma passagem muito conhecida no meio cristão. E nós vamos tentar entender melhor o que essa passagem tem a nos ensinar. A fama de Cristo naquela época não era diferente como hoje. Ele era muito conhecido, o nome dele era muito divulgado por tudo que ele fazia, pelas operações, pelos milagres, pelas pregações dele. Ele era muito conhecido por isso. No entanto, esses dois ladrões certamente conheciam a fama dele, porque, como eu disse, a fama de Jesus era grande. Mas esses dois ladrões aqui, eles vão nos trazer um ensino muito importante. Nos dias de hoje também a fama de Jesus é muito grande. Quem nunca ouviu falar de Jesus, Acho que muito pouca gente, talvez nos lugares mais longínquos, talvez. Mas hoje, com a divulgação na televisão, nas mídias, o nome de Jesus tem sido pregado para todo mundo. Mas nem mesmo assim as pessoas têm se rendido a Ele da maneira como deveria se render. Um ensino muito importante que essa palavra traz é o seguinte: praticamente todos têm buscado a Deus nessa última hora de alguma forma. Quase todo mundo busca a Deus de alguma forma, procura, pede a ajuda de Deus de alguma forma, pede a Jesus de alguma forma. Mas a questão é: qual o objetivo? Por que estão buscando a Deus? A grande maioria tem buscado a Deus para essa vida. A grande maioria tem buscado a Deus como esse primeiro ladrão na cruz. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, não havia naquele primeiro ladrão o desejo de salvação, o desejo de buscar a Deus para outra vida. Não havia uma conversão verdadeira na vida daquele ladrão. Ele queria também a ajuda de Cristo. Ele queria sim, ele pediu a ajuda de Cristo. Interessante que em Mateus, no capítulo 27, no versículo 44, fala que antes desse momento, dessa conversa que eles estavam tendo, até o outro também estava zombando, pedindo a ajuda dele, Até diz assim, que os outros também, os que foram crucificados com ele, também zombavam, também pediam, também desafiavam ele ali, se tu não és o Cristo, você não é Deus, você não é filho de Deus, você não falou que é filho de Deus, que o ama, que Deus o livre agora, então livre você e a nós também. Mas esse processo demorou, Então, com o passar do sofrimento, o passar das horas, o outro ladrão, ele foi se quebrantando, ele foi entendendo que havia algo maior ali do lado dele, que Jesus tinha algo maior para ele.
Existem pessoas assim, que o sofrimento, a dificuldade, ela vai fazer com que essa pessoa busque a Deus, né? As dificuldades, as lutas, as dores vão fazer com que essas pessoas busquem a Deus, as necessidades. Mas mesmo com toda necessidade, com toda dor, existem pessoas que vão continuar buscando a Deus, buscando a Jesus Cristo, para benefícios terrenos, para bênçãos terrenas, materiais, livramentos, coisas relacionadas aqui a essa vida, bênçãos relacionadas a essa vida. E são pessoas que nem o sofrimento, nem as lutas, nem as angústias, nem as dores, nem as necessidades vão fazer com que elas abram os olhos para entender que Jesus não veio passar o que passou para nos dar uma vida boa, uma vida de paz, uma vida tranquila aqui. Não foi isso. Ele vai nos dar aquilo que precisamos aqui, mas poucos irão entender o real motivo da volta, o real motivo da vinda de Jesus aqui, daquela missão que ele veio fazer aqui, do porquê dele ter descido aqui. E isso o outro ladrão mostrou. Apesar de antes estar escarnecendo também, estar buscando a Cristo também para se salvar, porque no meio da luta, no meio da dor, seja ela a dor física, a dor da alma, no meio dessa dificuldade, das necessidades, das aflições dessa vida, todos vão buscar a Deus de alguma forma. Até mesmo aqueles que querem ao Senhor Jesus e não entenderam ainda o real objetivo, vão também buscar a Deus para que sejam livres, né, das dores aqui, das enfermidades, de tantas coisas que trazem tristeza para a nossa vida. Porém, poucos irão entender o real objetivo do sacrifício de Jesus Cristo. E como esse ladrão na cruz, que queria a ajuda de Jesus para essa vida, para voltar para as coisas velhas, queria ser liberto, queria ser salvo daquela cruz, a maioria tem feito isso. A maioria dos seres humanos tem buscado a Jesus para as coisas dessa vida, para as coisas terrenas. Em especial no meio evangélico hoje, a gente vê muito isso. As pessoas buscando a Jesus para se enriquecerem, sejam os que ensinam, sejam os que são ensinados, estão buscando a Jesus para coisas dessa vida, para um emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor, para prosperidade material, para prosperidade familiar, para paz, para alegria, mas tudo voltado para esse mundo, tudo voltado para essa vida. Poucos têm entendido o real valor do sacrifício de Jesus. E esse outro ladrão, ao passar das horas, porque a crucificação, o julgamento, a crucificação até a morte, né, das pessoas, demorava-se ali algumas horas. E Jesus, por exemplo, foi crucificado, foi julgado às 9 da manhã, no horário nosso de hoje, foi crucificado, pregado na cruz ao meio-dia, e do meio-dia até as 3 horas foi o tempo que ele levou para morrer, né, fisicamente falando. Então, nesse período, os dois ladrões também estavam passando pela mesma situação, com uma diferença. E o ladrão segundo fala aqui, ele repreende o colega, né? Ele repreende o colega falando assim: olha, nós fizemos por merecer estar aqui nessa cruz. Nós fizemos por merecer, mas ele não. Nós, o ser humano, fizemos por merecer passar por tanto sofrimento, por tanta dificuldade, por tanta luta, por tantas lutas, por tantas dores. O Senhor Jesus não. Ele não fez por merecer. Ele não fez. Ele não merecia. Ele não tinha pecado. Ele não tinha por que descer de lá da sua glória para vir morrer em nosso lugar. Ele fez isso por amor a mim e por amor a você. E aquele outro ladrão, então, ele entendeu o real motivo. Ele deixa então de buscar a Cristo para essa vida, ele deixou então de pedir ajuda de Jesus para descer daquela cruz, daquele sofrimento, e pediu então o mais importante, que é o que todos nós deveríamos fazer. Ele pediu: Senhor. Primeiro ele olhou para Jesus e reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
E ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim. Antes, um pouco, ele repreendeu o outro. Nem assim, nem estando nessa situação, você reconhece, você lembra de Deus, você se converte, você se arrepende. Nem assim, estando condenado, nem com essa situação você se converte. E ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu em Jesus o Senhor, né, o Salvador. E naquele momento ele se converte, e é como se ele dissesse em outras palavras: eu não quero mais, olha, eu me conformo com a minha situação, eu reconheço que eu mereço isso que eu estou passando, eu plantei isso, foi tudo culpa minha, eu provoquei isso com as minhas atitudes, né, quando eu comecei a roubar, comecei a viver uma vida dissoluta, viver uma vida distante daquilo que Deus tinha e queria para mim. Eu reconheço. Mas aí ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se converteu e falou assim: é como se ele dissesse: eu não quero saber mais dessa vida, eu não quero mais esse mundo, eu quero ir para o céu, eu quero um novo mundo, uma nova vida, porque lá eu não vou ter sofrimento, eu não vou ter angústias, eu não vou ser morto de novo, lá eu terei uma vida eterna. Quando ele diz isso para Jesus, é como se ele dissesse tudo isso. Quando ele fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é como se ele confessasse para Cristo isso: Senhor, eu quero o céu, eu quero salvação, eu quero ser salvo. Eu não quero sua ajuda apenas para voltar para esse mundo, para continuar com a minha vida velha, distante do Senhor, para continuar com a vida de pecado. Não, eu quero uma vida nova, eu quero a salvação eterna. Então que nós sejamos como esse ladrão na cruz, esse segundo ladrão, que nós venhamos entender que o real motivo do sacrifício de Jesus não foi para nos dar bens materiais, não foi para nos dar status, posição perante a sociedade, uma posição religiosa, que é o que muitos têm buscado nessa última hora, status, porque são duas coisas que mexem com o ser humano, que corrompem o ser humano, é o dinheiro e a vaidade dos sentidos, e essas coisas não estão ligadas. Eu conheço muitas pessoas que são pobres, materialmente falando, e são vaidosas, se acham, querem aparecer, querem status, querem posição. E conheço pessoas também que têm muito dinheiro e não são vaidosas, são pessoas simples. E conheço pessoas dos dois jeitos, que têm dinheiro e que são vaidosos, que querem status, querem posições, querem aparecer, porque a posição na sociedade também é uma vaidade e corrompe muitas pessoas. Elas gastam muito, querem viver de forma a sustentar um status, uma posição. Hoje é muito comumente chamado de ostentação, né? Então, quando a pessoa não tem dinheiro para ostentar, ou às vezes tem, mas ele quer mais, ele quer posições na religião, posição na sociedade. Isso são coisas que mexem com o ser humano, mas mexe porque são coisas vindas do adversário, do inimigo, de Satanás. São coisas vindas dele. Ele coloca essas coisas dentro do ser humano, esses desejos, essas sensações de poder, de prazer. Então não sejamos como o outro ladrão, não busquemos a Cristo só para essa vida, para termos status, para termos dinheiro, para termos prosperidade material ou social ou religiosa, para sermos conhecidos perante os homens, perante as pessoas, conhecidos e reconhecidos, para ficarmos recebendo elogios de um ou de outro, mas que busquemos ao Senhor Jesus, como esse ladrão na cruz fez, reconhecendo que não somos nada, que somos pecadores, que tudo que temos passado é porque merecemos, seja bom ou ruim, especialmente as coisas ruins, porque somos pecadores, mas que possamos reconhecer em Cristo o caminho que nos leva ao céu, e que possamos buscar a Cristo dessa forma, buscar a Cristo para sermos salvos, que possamos olhar para Ele e vermos nele a saída para esse mundo, que possamos fazer como esse ladrão, né? Nos converter de verdade, de coração, e pedir para Cristo não um livramento para essa vida, não uma bênção para essa vida terrena, porque como Ele mesmo disse, tudo o que nós precisamos aqui, Ele sabe o que nós precisamos. Deus sabe.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração ele não diz para nós buscarmos a Deus, para nos enriquecermos no futuro, para planos futuros, porque não sabemos o que será no dia de amanhã. Eu agora, hoje é dia 2 de dezembro de 2016, estou em Belo Horizonte agora, daqui a pouco indo para Januária, a minha cidade. Não sei se chego lá. A verdade é essa. Isso não é um pensamento pessimista, isso é um pensamento realista. São tantos perigos que acontecem na estrada, tanta coisa que acontece, eu não sei. Então, que vivamos assim, que o momento que chegar a nossa hora, quando Jesus nos chamar ou quando Ele voltar, nós possamos estar como esse ladrão na cruz, né? Reverenciando a majestade, a autoridade do Senhor Jesus, entendendo que esse mundo não tem mais nada de bom para o ser humano, que tudo que aparentemente é bom é passageiro, não vai trazer uma vida eterna para nós, não vai trazer uma alegria eterna para nós. E não podemos querer viver uma vida boa nesse mundo e o céu. Não tem como servir a dois senhores, não tem como. Basta nós confiarmos no Senhor e esperar que Ele vai nos dar o mantimento de cada dia, Ele vai nos dar o pão de cada dia, o suprimento, aquilo que nós precisarmos a cada dia. Como Ele mesmo diz, basta a cada dia o seu mal. Que nós sejamos como esse ladrão na cruz, que olhou para Jesus e viu em Jesus uma vida eterna, viu em Jesus a solução definitiva para todas as dores, todos os problemas. E a solução definitiva chama-se salvação, salvação da nossa alma. O Senhor Jesus vem, aquele mesmo Jesus que foi crucificado, Ele vai voltar muito em breve para buscar o seu povo, ou pode voltar para me buscar pessoalmente, individualmente, ou a você. Então lembre-se de Jesus dessa forma. Olhe para Ele e fala: Senhor, lembra-te de mim. Todos os dias fale isso com Ele: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando o Senhor voltar ou quando eu partir dessa vida. Lembra-te de mim. Eu quero ir para o paraíso, eu quero ir para o céu, eu quero ir para a eternidade com o Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra. Não busque a Cristo só para essa vida. Não busque a Jesus só para essa vida, só para bênçãos terrenas. Pode até buscar também, porque nós precisamos, mas acima de tudo, busque a Jesus para a vida eterna, para a salvação da sua alma, porque todo o benefício que Ele fizer para o seu corpo físico, para o seu corpo material, para a sua família, para o seu trabalho, tudo isso são bênçãos terrenas, vão ficar aqui. E se você for fiel a Ele, se eu for fiel a Ele, Ele sabe, Ele vai nos dar o suprimento diário. Ele mesmo, como homem, não teve um lugar onde morar. Ele vivia como errante, pregando. A missão dele era essa. Ele não estabeleceu raízes aqui nesse mundo. Ele não criou raízes aqui nesse mundo. Mas, pelo contrário, ele passou uma vida difícil aqui, porque ele sabia que essa vida era transitória, era temporária. E ele teve apenas 33 anos aqui. E dos 33, apenas 3 anos para poder falar do reino dele, para poder fazer toda a operação que ele fez. Então busque a Jesus nesse sentido, para que você possa estar com Ele na eternidade, para que possamos estar todos juntos. E infelizmente, como disse em outras mensagens, muito poucos entenderão isso. Antes, no mesmo livro de João, de Mateus também, nos Evangelhos, fala que todos os que passavam por ele zombavam dele. Você não é Deus? Você não é o Cristo? Você não falou que destruiu o templo e reconstruiu novamente? Deturpando tudo que ele falou, porque ele falava em espírito e nenhum deles entendeu o que ele quis dizer. Eles não entenderam nada do que Jesus quis mostrar. Não seja um desses. A maioria não vai entender o sacrifício de Jesus. A maioria não entendeu e vai continuar sem entender. Não faça parte dessa maioria. Entenda que o que Jesus fez foi para nos levar para um novo mundo, porque esse mundo está mal. Esse mundo está condenado desde que Adão e Eva pecou. E o que o Senhor Jesus tem para nós é salvação. Salvação da nossa alma. Que Deus nos abençoe e complete essa palavra no nosso entendimento. A paz do Senhor Jesus.